Olá, aluno do primeiro ano. Então, agora nós vamos para a nossa última aula de preparação para a avaliação diagnóstica do CIMAV, que vai falar sobre força no movimento circular. Vamos lá. Na primeira questão aí, a gente fala sobre os ponteiros de um relógio de mesa, né? Então, ele pergunta, analisando o movimento do ponteiro de segundos, né? Em relação aos outros dois ponteiros, podemos afirmar que ele possui. Bom, como que é a frequência deles? Frequência é o inverso do período. O período é o tempo gasto para dar uma volta completa. Então, o ponteiro dos segundos, ele leva 60 segundos para dar uma volta completa, que é 1 minuto. Então, a frequência dele é 1/60. Agora, o ponteiro dos minutos, ele vai levar 60 minutos, que são 3.600. Então, a frequência do ponteiro dos minutos vai ser 1/3.600. Então, à medida que é uma coisa assim, inversamente proporcional, à medida que eu aumento o período, eu diminuo a frequência. Então, se eu for analisar o ponteiro dos segundos, ele vai ter uma maior frequência e um período menor é o que está na letra B. Essa próxima questão ela fala que um disco é colocado em rotação, são marcados os pontos MN conforme a ilustração abaixo. Então eu tenho aqui o centro do disco, eu tenho o raio M e o raio de N. E ele fala que sejam Vm e Vn os modos das velocidades tangenciais, respectivamente, e Rm e Rn os raios das trajetórias citadas dos pontos também, respectivamente. Então, dá nitidamente para a gente ver que o raio de M é menor que o raio de N. E os períodos, mas os períodos que a volta é igual, os períodos são idênticos. E velocidade é ΔS sobre ΔT. O ΔS tem a ver com o raio, 2π vezes raio. Seria uma volta completa e o ΔT seria, então, o período. Então, a gente vai ver o quê? As velocidades, a velocidade do M é menor que a velocidade do N, porque o raio dele é menor, né? Então, onde fala que Vm igual a Vn, está errado. Agora, o produto, eles não estão numa mesma linha, eles não são, eles são diretamente proporcionais, eles não são inversamente proporcionais. Então, o que acontece? Se eu trouxer o raio dividindo, né, eu vou ter uma constante, 2π sobre t. Então, essa colocação aqui, V dividido, a velocidade dividido pelo raio, vai ser igual para os dois. É o que está aí na letra C. Na maior parte das estradas brasileiras, diz que a velocidade permitida é 110 km por hora. E o coeficiente de atrito estático é 0,7. Só que quando está com chuva, diz que o coeficiente de atrito passa a ser 0,4. Por isso que se deve diminuir a velocidade dos veículos. Ele ainda está que o raio da trajetória é de 80 metros e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então ele quer saber a velocidade máxima em quilômetros por hora com que o veículo pode entrar nessa curva. Bom, vamos olhar aqui o veículo nosso aqui. A gente pôs um veículo aqui para a gente estudar as forças que agem. Ele tem o peso vertical e para baixo, tem a reação normal de apoio vertical para cima. Na mesma, como a pista é horizontal, tá no mesmo nível ali, eles têm o mesmo módulo. E tem a força centrípeta, que é a força que justamente vai ser igual à força de atrito dos pneus. Então, força centrípeta é igual a força de atrito, mas a força centrípeta é massa velocidade ao quadrado dividido por raio. E a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a reação normal de apoio. Mas a reação normal de apoio vai ter o mesmo módulo do peso, então eu vou poder colocar massa vezes gravidade. Aí a gente corta essas massas aqui, eu fico lá.
e substituo, né? Eu vou ter que a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, que é 80, é igual ao coeficiente de atrito, é 0,4, vezes a gravidade, que é 10. Então, eu fico lá que a velocidade ao quadrado é 4 vezes 80, que é 320. Agora, gente, olhando as respostas aqui, você não precisa saber muita coisa não. Olha bem, 20 ao quadrado é 400. Então, 320 é menor que 400, vai ser um número menor que 20. O único número que eu tenho menor que 20 é a letra A, 18. Aqui nós temos novamente um relógio e ele dá o comprimento dos ponteiros, o dos segundos, que ele vai chamar de primeiro ponteiro, o ponteiro 1, 10 milímetros, e o dos minutos, o ponteiro 2, 8 milímetros. E ele vai, então, chamar, ele quer a razão entre a velocidade do ponteiro dos segundos e a velocidade do ponteiro dos minutos, né? Então, velocidade vai ser uma volta completa, é o comprimento da circunferência, 2πr, e o tempo gasto é o período. O período do primeiro são 60 segundos, que equivale a 1 minuto. O período do segundo, do ponteiro dos minutos, são 60 minutos. Então, eu vou calcular as velocidades aí. A velocidade de um, 2π vezes 10 sobre 1, 20π. E do outro, eu vou achar 2π vezes 8 sobre 60. Dá para mim simplificar aqui, ó, por 4. Vai ficar 4 15avos de π. Vamos deixar em fração para ficar mais fácil. Então, agora eu vou dividir um pelo outro. O π vai sumir com o π. Divisão de fração, conservo o numerador, multiplico pelo inverso do denominador e vou achar 20 dividido por 4, 5 vezes 15, 75, letra D. Aqui fala que Tales está parado na plataforma, então ele está lá. Desprezando a força da resistência do ar, a resultante que atua nessa pedra. Ele está girando uma pedra. O que está segurando ela? É justamente ele quer saber essa força, ela tem a mesma direção e o sentido do barbante, né? Porque ele não está caindo, ele não está caindo por causa da força centrípeta, que é a força na direção do barbante. Uma esfera suspensa por um fio descreve uma trajetória no plano horizontal apresentada. As forças que atuam na esfera podem ser representadas em um eixo horizontal e vertical. Então, vamos representar essas forças aí. No fio, tem tração. A tração não está nem no horizontal, nem no vertical. A gente vai decompor ela em componente horizontal e componente vertical. E tem o peso aí que deve estar equilibrando justamente essa componente vertical, né? Vamos colocar o peso. As forças atuantes na esfera podem ser representadas no eixo horizontal e outro vertical. Desse modo, a força centrípeta é dada pela componente. É por essa menor componente aqui, pela componente horizontal da tração. Então, menor força de tensão, letra D. Aí ele vai falar sobre a roda gigante London Eye, né? E vai falar vários detalhes dela, mas algumas coisas importantes é a velocidade que ele vai dar, que é 26 centímetros por segundo, e vai dar o tempo que dura, com duração de 30 minutos. Aí fala o preço, quantos passageiros carrega, mas o importante é que a duração é 30 minutos, então o período dela é 30 minutos. E ele quer saber a frequência em Hertz. Bom, frequência inversa do período, só que, como ele quer em Hertz, eu preciso passar esses minutos para segundos. Então, é só multiplicar por 60, eu acho 1800. Então, a frequência vai ser 1 sobre 1800. Fazendo as continhas daí, aí dá 1 dividido por 1,8, né? Eu vou ter mais ou menos como 1 dividido por 2, daria 0,5 vezes 10 a menos 3. Então, 5 vezes 10 a menos 4, né? Então, letra D. Nessa questão, ele dá que um adulto e um adolescente, eles têm massas diferentes. A massa do adolescente é m, a do adulto é 2m. E eles têm a mesma velocidade, conforme está aí na figura, eles estão numa mesma pista de mesmo raio. E ele quer que você compare
a força centrípeta e a aceleração centrípeta dos dois. Força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, e a aceleração centrípeta vai ser a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Como a velocidade e o raio são igual para os dois, então a aceleração centrípeta do adulto vai ser igual do adolescente. Aí eu fico só entre a letra A e a letra D. Agora, a força centrípeta é maior de quem tem maior massa, porque ela depende da massa. Então, a força centrípeta do adulto é maior que a do adolescente, letra D. Agora, fala que um automóvel possui pneus de 40 centímetros de diâmetro. Então, isso quer dizer 20 centímetros de raio, né? E ao longo de 1 minuto, então, ele dá 400 voltas. Então, ΔT 1 minuto igual a 400 voltas. Ele manda você usar o π, fazer π igual a 3, e ele quer a velocidade do automóvel. Bom, eu também tenho que passar, como as velocidades estão em metros por segundo, eu tenho que passar esse ΔT de 1 minuto para 60 segundos. E velocidade vai ser as 400 voltas vezes o comprimento da circunferência dividido pelo ΔT. Então, vamos lá, o comprimento da circunferência é 2πr, agora é só substituir dados, eu vou ficar 400 vezes 2 vezes 3 é 0,2 dividido por 60. 2 vezes 3, 6, eu simplifico com 60 aí, eu fico 0,2 dividido por 10, que é 0,02, multiplicado por 400, eu acho 8 metros por segundo. Nessa questão, ele vai falar sobre a segunda lei de Newton, né, que ela pode ser aplicada a qualquer tipo de movimento, inclusive no movimento circular uniforme. E pela segunda lei de Newton, a gente sabe que a força e a aceleração, elas têm mesma direção e mesmo sentido. No caso da força centrípeta, não vai ser diferente. A força centrípeta e a aceleração centrípeta, elas também vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Letra C. Aqui ele vai falar sobre o Broussais e ele continua lá embaixo, que é o que interessa para a gente. Ele fala que ele dá 10.000 rotações por minuto. O que é isso, gente? Isso é frequência. Frequência é a quantidade de voltas que ele dá por minuto. Então, ele fala que esse dado é da frequência, que é uma medida usual, mas não é uma medida do sistema internacional. E ele está querendo saber essa medida com a unidade do sistema internacional, no caso, que é o Hertz. Então, gente, o que eu vou fazer? Ele dá 10.000 voltas em 1 minuto. Então, seria 10.000 sobre 1 minuto. 1 minuto são 60 segundos, é só eu dividir 10.000 por 60. Eu vou achar 166,6 Hz. Só que está em notação científica, então eu vou pôr 1,7, eu diminuir 2 casas, eu vou compensar com uma potência de 10 ao quadrado, letra A. Aqui, de novo, a gente vai falar sobre a roda gigante, né? Agora de Nova York, tem 200 metros de altura. Então, quer dizer que se a altura dela é 200 metros, o raio deve ser 100 metros. E ela tem 36 cápsulas, 40 passageiros em cada cápsula, mas o que eu acho importante mesmo é a velocidade de 0,2 metros por segundo. Aí ele fala que a massa de uma pessoa de 50 kg sentada na cadeira está sujeita à força resultante igual a... Então, essa força resultante é a resultante centrípeta, é só eu substituir na fórmula aí e achar aqui 50 dividido por 100 lá, que é o raio, eu acho 2 no denominador, 0,2 ao quadrado, 0,04 dividido por 2, vai dar 0,02, que é 2 vezes 10 a menos 2, letra C. Agora, na última, ele fala que com o carro efetua uma curva plana, como mostra a figura abaixo. Então, as forças que atuam nesse carro são o peso, a normal e a força de atrito. A resultante centrípeta que atua no carro é calculada pela força de atrito, é a força em direção ao centro.